profeta Isaías. É bom que ele não tem Bíblia nem pegar a Bíblia, porque vai passar, ele não vai acompanhar, atrapalha o visitante. Viu? A vez que ele vai acompanhar, ele não consegue acompanhar, também é ouvir. Até que os irmãos não é difícil. Começa Isaías 53. Presta atenção, Isaías 53, versículo 5. Depois, rapidamente, eu passo lá em Romanos, capítulo 3, versículo 12. Vou falar todos os versículos, mas não vai dar tempo. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Mateus 26, 28. E 1 Coríntios 11, 17 a 34. Mas vamos devagar. Isaías 53, versículo 5. A ceia do Senhor Jesus Cristo. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha bem esse texto de Isaías que diz: Jesus, ele foi crucificado, ferido na cruz. Foi ferido, pregado com cravos. Vocês sabem aquele escravo deve ter uns 18, 20 centímetros, que antigamente usava para fazer ponte, mata-burro, que falavam muitos soldados. E dobradiça de porteira, na mangueira, assim, né? Cravos. Jesus foi pregado com esses cravos, né? Mas por causa de que Jesus foi sofrido desse jeito? Para que nós, pelo sofrimento de Jesus, pela morte de Jesus na cruz, pela ressurreição dele, nós vamos ter a oportunidade, o privilégio de nós alcançar a salvação. Senão ninguém poderia ter certeza da sua salvação, por mais mérito que a gente poderia alcançar na honestidade neste mundo, nunca ia atingir o alvo perfeito, que já nasce pecador. Então, ninguém poderia ter certeza da salvação se Jesus não tivesse pagado nossos pecados. Então, ele diz assim: por causa, no versículo 5 de Isaías 53, das nossas iniquidades. Foi por isso que Jesus morreu. Por isso que ele veio a este mundo e entregou a cruz. Aí diz assim: o castigo dele, Jesus foi castigado no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se nós bem, foi invertido aí, o castigo é nosso. O castigo, esse castigo, em vez de nós sermos castigados para todo sempre, Jesus tomou em lugar nosso esse sofrimento da cruz. Ele morreu por nós, ele pagou os nossos pecados, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi ferido, totalmente, inocentemente, sem dever culpa por nossas transgressões, em seu corpo. Veja só a maneira pela qual ele morreu: moído por causa das nossas transgressões. Moído, vamos dizer assim. Primeira, transgressão de Adão. Foi a primeira transgressão que houve na face da terra, foi com Adão. Começou Satanás lá em cima. Jesus não morreu por Satanás, ele transgrediu, ele pecou, ele foi expulso dos céus, ele foi expulso de Deus. Não é mais que o Lúcifer, o anjo de luz, ele é das trevas. Então Adão e Eva. Então
Jesus, ele pagou um preço doloroso pela nossa salvação e a redenção da humanidade toda. Ele pagou. Agora, alguns estão querendo pagar a conta. Outros não ajudando. A pessoa que faz um favor, que paga uma coisa, fala, não, deixa eu te ajudo um pouquinho. Ele está querendo pagar toda a sua conta. Um amigo se propõe a pagar toda a sua dívida. Às vezes começa a ficar com dó dele. Fala, não, eu vou ajudar um pouquinho aí. Ah, não, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu vou trabalhar. Ele vai pagar todo. Ah, vamos trabalhar um dia, 2 dias para você aí. Não, ajudar um pouco. Isso é uma ofensa a Deus quando alguém confia nas suas obras. Significa que o que ele sofreu não foi por culpa dele, por culpa nossa, sim, de todo nosso. Foi por nossa iniquidade. Então o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A paz entre Deus e o homem. Ele trouxe a paz que veio dos céus. O homem, ele estava em inimizade com Deus. Inimigo de Deus. Então Jesus, ele vindo dos céus, ele trouxe essa paz. Mas nem todo vai beneficiar dessa paz. Nós, graças a Deus, graças a Ele, nós beneficiamos dessa paz agora interior, porque nós sabemos para onde nós vamos quando nós deixarmos esta vida aqui. Quando nós fecharmos os olhos, quando morrer, estiver lá no velório, dentro do caixão, qualquer um de nós, quem vir, fala, esse descansou, porque entregou a Cristo. Então essa paz foi restaurada, porque o que Adão perdeu, lá no comecinho do jardim do Éden, Jesus teria que achar a paz que Adão perdeu. Porque Adão estava numa paz. Não tinha entrado no pecado, não conhecia ainda. Não tinha entrado dentro da velha natureza dele, talvez. Ele era perfeito. Ele era carne, filho do ser humano. Mas não tinha abrido os olhos à consciência. Mas Jesus achou e veio para conquistar com a sua vida por morte de Cristo. Então, repetindo, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, todos os que não passaram pelo novo nascimento, está fora disso daí. Todos que não passaram, ou às vezes pensam que passou por um novo nascimento. Se não passar por um novo nascimento, tem muitos. Eles estão apoiando sobre obras humanas, em vez de apoiar na obra de Cristo na cruz, obra redentora, do perfeito Filho de Deus. E não está apoiado na obra de Cristo. Resultado, está sem salvação. Mas ele, tornando a falar, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. A morte de Jesus na cruz foi a forma fundamental do plano redentor de Deus para salvar o homem do inferno. Deus não via um outro modo. Por exemplo, Deus de lá do alto, olhando para a humanidade, porque Deus era só Adão e Eva, mas Deus não estava vendo só Adão e Eva. Só tinha os dois, mas Deus via o mundo populoso. Porque para Deus é tudo presente. Deus não tem passado nem futuro, Ele é eterno, Ele não tem princípio nem fim.
Então foi este para salvar o homem do inferno o plano de Deus. Quem que está incluído nesse plano? Deus sabe quem vai aceitar e não. O que está acontecendo na igreja, nesse exemplo há pouco, isso já está escrito lá no livro da vida. Nós vamos indo, os irmãos, de uma tal forma, para nós consolarmos, para nós não ficarmos muito preocupados, nós sabem que todas as coisas que acontecem, ou é da permissão de Deus, mas tem dois tipos. Tem que se alegrar a permissão preferida de Deus. Ele permite a coisa que ele prefere, que é da vontade dele, ou só permissível assim que ele permitiu, mas não é da vontade dele. Ele permite algo por causa da teimosia do homem. Tudo que acontece. Não, mas tem um significado muito maior que isso. O ser curado, irmãos e amigos, da terrível enfermidade do pecado e da condenação eterna do inferno. Então, foi curado quando? Agora Isaías 53:6. Olha aqui que o profeta disse para nós. Quando ele falou nós, o profeta inspirado pelo nosso Senhor Deus, o Espírito Santo, esse nós, falando para eles, nós naquele tempo, hoje, nós, mais anos para frente, nós, a humanidade toda. Ele fala, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha bem. Então nós andávamos desgarrados. Saiu da rota, da trajetória do caminho. Começou lá no jardim do Éden. Já vem para esse mundo fora do caminho. Saiu do caminho certo. E muitos hoje entram no caminho certo e depois saem do caminho certo. Talvez isso é com ele, é com Deus. Ele não acertou o caminho certo. O caminho certo de Jesus, ele é certo, mas ele é muito tortuoso, difícil de andar. Mas só que é da esperança para nós cristãos. A esperança de nós é Cristo. A esperança do mundo é Cristo. Agora, quem encontra Ele está feliz. Se desviou do caminho de Deus para o caminho extraviado, está em Romanos 3:10, 11:12, vamos ler. Sem proteção, se sair fora do caminho, está sem proteção. O apóstolo Paulo disse isso em sua epístola aos Romanos, capítulo 3, versículo 10. E quando ele for contar escrito, depois dá uma olhada lá em Eclesiastes. Tem lá em Salmo, vou em Eclesiastes depois. Ora, como está escrito? Então é já no passado, no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo disse, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Então, nós olhando para nós e toda a humanidade, por mais zeloso que seja, por mais religioso, mas a Bíblia fala que Deus olha, não vê um ser humano justo, um sequer. Aí ele fala no 11, não há ninguém que entenda.
não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que entenda a Deus como Ele é. Nós vamos aproximando bem longe pelas Escrituras. Nós sabemos muito qual a vontade de Deus. Mas ainda faltam muitas coisas para nós. Nós vamos saber quando estivermos lá. Ele fala, não há ninguém que entenda e não há ninguém que busque a Deus como Ele quer, como Ele deseja. Mas Deus conhece a nossa limitação. Ele já nos perdoou o pecado futuro. É isso que é garantia, por isso que fala que tem uma salvação eterna. Que se Deus não tivesse perdoado em Cristo o nosso pecado futuro, aí ninguém poderia dizer que tinha salvação eterna. Que se ele pagasse o passado e o presente no momento que você aceitou, ou no batismo, na água que nos ensina, lavou os pecados, então o resto fica na conta nossa, então negativo, tudo para o inferno. Aí ele fala no versículo 12, todos, ele falou todos, ele falou alguns, todos, quando o cabeça da locomotiva, Adão, cabeça federal, nesse sentido, quando ele descarregou, todos se extraviaram e juntamente, não é? Juntou tudo. Olha, Adão, mas Deus viu a população toda. Isso aqui é o último que vai nascer. Nasce já extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Sabe o que é inútil? Sabemos, né, irmãos? Não serve para nada. Não vale nada, uma coisa inútil. Não serve para nada. Somos perante Deus por salvação. Quando for trocar a salvação, que eu falei aqui na casa, tem alguém? As nossas obras são como trapos de imundície, efeito de salvação. Mas depois dos salvos, tem algumas trapos de imundícia também, que não vale nada, né? Mas as obras, Deus, Ele é justo. Deus, Ele nos deu tudo de graça. Mas Ele, de nós, mesmo nós vindo aqui nos cultos, pregando o Evangelho, não é de graça, Ele paga. A salvação é gratuita. Mas o que nós fizemos tem a recompensa, os galardões lá. E às vezes, Ele nos glorifica aqui, a recompensa aqui nesta vida. Porque o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas, o que semear é aqui, você vai ceifar também aqui. Se o cristão, ele conhece a palavra de Deus. Então ele deve semear coisas boas. Quem semeia vento, colhe tempestade. Então, nós devemos fazer o bem. Aí ele fala aqui no 20 de Eclesiastes 7. Ele falou, eu já li, não há quem faça o bem nenhum só. O versículo 12 de Romanos. Não há quem faça o bem. Esse bem com perfeição. Nenhum só. Então tirou. Então ninguém de nós devemos contar o dedo para ninguém, porque todos nós temos defeito. Uns mais, outros menos. Mas todos somos defeituosos. Se eu não erro em alguma coisa, se você não erra em uma coisa, acerta, mas você erra na outra. Mas não por causa disso, Ele vai nos castigar no lago de fogo. É porque esse pecado está perdoado. A Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, diz assim, na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peca. Antes de Paulo, Salomão
já disse isso. Mas foi um só que disse. Quem que me responde? Lá, o apóstolo Paulo disse, aqui Salomão, mas na verdade foi um. Desconfiaram já? Quem será que é? Que falou para Salomão e falou para o apóstolo Paulo? Teve um. Espírito Santo, Deus Espírito, é um, ele é sabedor, ele sabe, ele já falou lá, aqui na verdade, que não há homem justo sobre a terra, não há. Todos os pecados destruídos estão na glória de Deus, disse o apóstolo Paulo. Agora vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 26, versículo 20. E chegada a tarde, assentou-se junto à mesa com os 12. Então veja só, está em Marcos 14, 22, 25, mas eu não vou ler. Olha, à tarde, Jesus chegou junto com os 12 apóstolos, discípulos, junto na mesa. Você veja só que privilégio, Jesus junto, como se nós estivéssemos aqui, e Jesus no meio, ele está aqui, mas só que ele estava em pessoa, em carne, como nós estamos. 21. E comendo, eles disse, em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Imaginem só, os 12 ali, e outro na mesa, todos juntos na mesa. E esse homem, que eles tinham tanta ousadia e conversavam, e chegava lá, um de vós há de me trair. Irmãos, Deus, Jesus é Deus, homem, sabe o futuro, ele sabia, sabedor. Quem é de nós que pode falar isso? Talvez eu olhar para os irmãos e falar, olha, um de vocês há de me trair. E Jesus disse aí. Aí o 22 diz, e eles entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhes, fica claro, os que estavam de boas intenções, amando o mestre, escutam uma conversa dessa, olha, mas ficou triste mesmo a notícia dessa. Aí o 22, entristecendo muito, começaram a dizer-lhes, porventura, começaram a dizer cada um, porventura sou eu, Senhor? Cada um perguntou qual a consciência de cada um. Mesmo que aquele irmão não tinha nada, irmãos, mas ele pôs-se com a disposição. Falou, será que ele está vendo coisa em mim que eu ainda não sei ainda? Às vezes vai acontecer. 23. E ele respondendo disse, ele já esclareceu para ele, o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Aí estremeceu. Aí ele falou, já contou quem era. Em verdade, o filho do homem vai como acerca dele está escrito. Conforme está escrito dele. Mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Bom seria para esse homem se não tivesse nascido. Vocês notem bem o que Jesus disse. Bom se não tivesse nascido, porque o castigo vai ser maior que de todos, talvez. Ele disse, 25, e respondendo, não pode ir preparando, que já vai. E respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi. Ele disse, tu o disseste. E quando
Jesus tomou o pão, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comi, este é o meu corpo. Não é literalmente, figurado. Amém? Amém. Vamos preparar os irmãos. Se alguém tiver alguma coisa que querer confessar perante a igreja, pode confessar.